Rute capítulo 1, a partir do verso 1 diz: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque. Sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. E depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Até aqui a gente lê. Meus irmãos, essa é uma história que bem provável você já ouviu algumas vezes. E é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia a respeito de restauração, de esperança, de recomeço. E nós precisamos entender, eu tenho falado isso com muita ênfase em cada ministração que eu vou falar, que Deus não fez essas histórias chegarem até nós por acaso. Deus não fez essas histórias chegarem até nós por acaso. Tudo que Deus fez chegar até nós e que está aqui no livro sagrado é para ter, sim, algum impacto na nossa vida. É para que gere algum aprendizado, de alguma mudança, alguma transformação, e nós viemos conhecer mais a Deus, o seu agir, e querer também isso para a nossa vida, para a nossa caminhada, para que Deus cumpra em nós todos os propósitos que Ele tem. Quando nós olhamos para o texto sagrado, você precisa sempre entender um pouco do contexto, e o contexto desse livro é aquele onde os juízes reinavam, governavam. Você sabe que, desde que Moisés tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, Josué se torna ali o primeiro juiz, né? Ele substitui Moisés na liderança do povo, e depois dele, sempre Deus levantava um juiz ou uma juíza para fazer a diferença, liderar o povo, porque diferente dos outros povos, o povo de Deus era um povo teocrático. Deus falava, eles assimilavam, entendiam e obedeciam. Os outros eram monocracia, um rei governava. E a gente sabe que lá na frente o povo de Israel também vai querer ser igual aos outros deuses, e viram as costas para esse método teocrático. E o texto aqui vai nos dizer que é nesse período dos juízes, onde de vez em quando se levantava um para liderar e governar o povo, que tinha uma família lá em Belém. Belém, você sabe que significa casa de pão. É uma terra árida, pertinho de Jerusalém. Chega hoje, dá 8 quilômetros as Campinas de Judá, de Belém, até onde está o centro, por exemplo, de Jerusalém. Uma terra árida, mas esse nome é dado, Casa do Pão, só que, curiosamente, numa época onde estava faltando pão. O texto deixa bem claro que uma grande seca e uma grande fome estava assolando aquela terra. E aquela família, uma família interessante, porque é uma família de poucas pessoas. Isso é raro. Se você pegar os textos bíblicos, você vai ver que naquela época
Não tinha, como no nosso tempo, né, métodos de contracepção, né, onde hoje as famílias é um filho, 2 filhos, 3 filhos. Hoje, se, por exemplo, um jovem, né, chega a ter 4 filhos, ele já é meio que cobrado pela parentela, né? Como assim? Quer encher a terra sozinho, né? Não conhece camisinha, coisa desse tipo, né? Naquela época era normal. Até hoje, os orientais, né, têm bastante filho. Basta você ver aí as famílias dos muçulmanos, 10, 11, 12 filhos. Pastor Lediel, por que essa família é uma família de poucos filhos? O texto vai dizer que o nome do pai, Elimeleque, e o nome da mãe, Noemi. Elimeleque significa, meu Deus é rei. O nome da mãe, Noemi, amável e agradável. Agora, é interessante o nome dos filhos, porque nós sabemos que na cultura dos israelitas e do povo judeu, o nome está diretamente associado a um acontecimento durante o nascimento ou algo que os pais projetavam para o filho, né, que queriam que ele fosse, então dava aquele nome. Bem provável, Elimeleque ganhou esse nome nessa intenção, né, Deus é meu rei. Agora, o nome dos filhos são um pouco tenebroso, porque você dá uma pesquisada no hebraico, né, e você vai ver que em todas as traduções, Malom é um nome que significa fraco, doente ou enfermo. O nome Quilion, né, significa definhar, associado geralmente com tristeza e morte. Então, assim, você percebe que essa família passava por alguns problemas quando esses meninos nasceram. Alguns problemas, quem sabe, de enfermidade e assim por diante, e eles levaram esse nome. E, terrivelmente, quem sabe, né, já foram rotulados com algo que logo aconteceria a eles. Mas isso talvez justifique o porquê era uma família apenas de 4 pessoas, num tempo onde todos os casais tinham aí, né, muitos filhos. Eles tomam uma decisão. No meio da crise, no meio do problema, estava faltando comida na região de Judá, eles tomam uma decisão. E aqui a gente já precisa começar a questionar, que decisão é essa? Por quê? Eles decidem ir para uma outra terra. Até aí tudo bem, né? Imagine, a terra aqui não está dando, o povo está passando fome. Vamos procurar um lugar que tem comida. Vamos procurar um lugar perto de um riacho, perto de uma lagoa, enfim. E quando nós olhamos o mapa de Israel, eles pertenciam à tribo de Judá. Eles tinham pelo menos 11 tribos para irem. Ficar no meio do povo de Deus. Eles poderiam, né, estar no meio de gente que servia a Yahvé, que adorava a Deus, que seguia os mandamentos. É extremamente estranho, assustador, talvez até corajoso da parte deles, saírem de Judá e ir para uma terra chamada Moabe. Moabe não pertencia ao povo de Deus. Moabe, na verdade, eram velhos inimigos. Se nós olharmos lá atrás, a gente vai ver que um dos reis de Moabe, certa vez, fez o povo de Israel ficar 18 anos padecendo em conflitos, em guerras e assim por diante. Eles saem do lugar onde eles estão por causa da fome e eles vão para o meio dos inimigos. Pior, gente que não servia ao Deus verdadeiro. Os moabitas, eles adoravam um Deus chamado Camus. E esse Deus Camus era um dos deuses que exigia sacrifício de criança nas suas adorações. Tenso. Quando a gente para olhar as escolhas e definições que esse casal e essa família tomou, é muito assustador. E é claro, a primeira grande verdade fica explícita aqui no texto é que escolhas erradas sempre vão trazer resultados ruins. Escolhas erradas sempre vão trazer resultados ruins. Fizeram uma escolha baseada, quem sabe, apenas na prosperidade econômica. Não sei se Moabe, nessa época, eles receberam, quem sabe, notícia, não pelo WhatsApp, não pelo Facebook, mas de algum jeito. Quem sabe lá tinha comida, quem sabe lá estava dando certo, e resolveram ir para lá. E a gente percebe que as coisas não começam a ir bem. As coisas começam a dar errado. O texto é claro em dizer que essa escolha errada que eles fizeram resultou na morte de Elimeleque. Não temos detalhe no texto, como que Elimeleque morreu, só diz que Elimeleque morreu.
os 2 meninos órfãos de pai agora se casam. Um casa com Ruth, outra casa com Orfa. E nos 10 anos que se passam, os 2 filhos também morrem. Quando a gente olha para esse texto, precisa ficar claro que escolhas erradas geram resultados ruins, mas Deus nos deu a liberdade de escolhas. Quando nós escolhemos qualquer coisa para a vida, teremos consequência disso. E isso precisa trazer para nós discernimento, prudência, sabedoria. Uma coisa que a gente procura nesse texto não encontra. Eles conheciam a Deus, por que não oraram buscando uma direção? Por que não oraram buscando um caminho? Só que é muito parecido com a gente. Quando fazemos escolhas erradas e as coisas não dão certo, qual é a consequência? A gente precisa achar um culpado. E o culpado é Deus. Se você ler o versículo 13 em diante, você vai ver a Noemi dizendo assim: a mão do Senhor voltou-se contra mim. Olha isso. Versículo 20, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Olha o 21, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha isso, Todo-Poderoso me tem feito mal. A culpa é de Deus. E é interessante que a decisão errada que eles tomam era algo proibido pelo Senhor. Porque esses meninos, eles vão para uma terra onde que eles estavam perto de se casar. Provavelmente foram na adolescência, anos depois eles já estavam casados. Havia uma proibição de casar com as mulheres dos outros povos. Então, assim, as atitudes deles são totalmente contra os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Mas quando as coisas não dão certo, a culpa é de Deus. Nós temos um manual de vida, nós temos um privilégio que eles não tiveram, nós temos Antigo e Novo Testamento, nós temos tudo o que precisamos para ter uma vida próspera, abençoada, segundo o padrão de Deus aqui, na nossa mão, no nosso celular, no nosso tablet. Nós temos algumas versões da Bíblia em português, e a gente continua vendo as pessoas literalmente indo para o caos, indo para o precipício, porque não obedecem à palavra de Deus. Dos casos que nós atendemos no aconselhamento pastoral, eu posso dizer, os problemas, praticamente todos, quando se fala de família, quando se fala de problemas nos relacionamentos, quando se fala de perder a fé, tudo isso é por falta de obedecer os princípios do Senhor. A gente, olhando para essa história, fica mais uma vez clara que as escolhas erradas trazem consequências ruins. E daí, diante da crise que nos assola, e todos nós já fizemos escolhas ruins e corremos o risco de fazer, principalmente quando não estamos em conexão com os céus. Agora, a gente não pode esquecer que, sempre diante de crises, de problemas, de algo que nos pega, e daí, pode ser esses que a gente cava com a própria mão, ou pode ser coisas que nos vêm, como uma doença grave, né, como um acidente, como a perda do ente querido. Diante da crise, as nossas atitudes, elas são determinantes para onde nós vamos caminhar e aonde nós vamos chegar. Eu sempre digo, diante dos problemas e diante das conquistas, uma bifurcação se abre. Repito, diante dos problemas e diante das conquistas, uma bifurcação se abre. Você sempre vai ter que escolher um caminho para dar continuidade. E geralmente, né, os caminhos são, ou você pega aquela crise, supera e se torna alguém muito melhor, ou aquilo literalmente te definha, te afasta de Deus, aquilo compromete outras áreas da sua vida, e daí o velho ditado que um abismo chama outro abismo, realmente acontece. Isso é diante das crises e diante das conquistas. Porque diante das conquistas, a gente acha que está tudo muito bem. A gente muitas vezes deixa que o ego se infla e a gente não mais mantém aquele discernimento e aquela percepção sobre os nossos próximos passos. E corremos um grande risco de também se dar mal. Basta você olhar para a Bíblia. Você vai encontrar, por exemplo, Gideão. Vence os midianitas numa conquista absurda. Com 300 homens, vence o exército com mais de 100 mil homens. Isso aí é loucura, é só um milagre de Deus. Só que qual é a decisão de Gideão depois? Gente, eu não vou aceitar a proposta de vocês, porque o povo chega para ele dizendo, seja rei em nosso lugar.
E ele diz, não, mas eu quero que vocês me dêem um pouco do ouro, desses brincos do nariz que vocês tiraram dos inimigos. Tragam um pouco disso. E a partir daquilo, ele faz uma estola sacerdotal, olha só. Uma estola sacerdotal, algo que era apenas do sacerdote, algo que tinha as definições do Senhor com o Urim e com o Tumim. Gideão faz uma para ele, porque ele queria, entre aspas, sim, governar entre o povo. E a Bíblia vai dizer que aquela estola sacerdotal serviu de maldição para Gideão, para toda a sua família e para todo o povo de Israel, que começaram o quê? Voltar a pecar a idolatria através daquilo. Um outro exemplo, Davi. Tempo de conquista, tempo de paz, estava tão bem e confiava tanto no seu exército que nem precisa ir para a guerra. Está lá na sacada, dando uma espiadinha em Betseba, tomando um banho, e ali ele cai. Um adultério, um pecado sexual, que é semeado e que lá na frente vai gerar coisas terríveis na sua família. Você sabe, Davi é aquele que tem uma filha estuprada por um filho estuprador. É aquele que tem um filho rebelado que se tornou assassino, Absalão se torna assassino, se rebela contra o pai e abusa sexualmente diante de todo Israel das concubinas de Davi. Ou seja, Davi pecou na área sexual e lá na frente ele colhe isso na sua família. No momento onde era para estar tudo bem, mas não vigiou no tempo de conquista. Então, tempo de crise e tempo de conquista são tempos de definições. E a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Por exemplo, nós que estamos agora num país que dizem que está saindo da crise, mas passamos por uma grande crise econômica nos últimos anos. E ainda estamos em muitas crises. Nós precisamos ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos, não apenas na questão financeira, em todas as áreas da nossa vida. As crises nos cercam o tempo inteiro. Crise de falta de um amor verdadeiro, de um relacionamento intenso, real e maduro, coisas desse tempo que nós estamos vendo. Nós precisamos ter um cuidado. Noemi estava diante de uma crise. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, estava agora com as 2 noras, e a gente sabe que uma também a deixa e só fica com Ruth. É interessante quando nós observamos essa reação na crise de Noemi. Culpa a Deus, ela aceita a derrota, porque ela mesma diz, não, para mim não tem jeito. E quando ela decide voltar lá para ajudar, o povo, é Noemi. Ela diz, não me chame Noemi. Meu nome agora vai ser Mara, amarga. Noemi é agradável, Mara, amarga. E ela busca o isolamento, porque ela olha para as 2 noras e diz, vão, casem-se novamente, me deixem sozinha. Essas 3 decisões são decisões de fracasso. Culpar a Deus, buscar o isolamento e aceitar a derrota são decisões de fracasso. Diante da crise, ela estava escolhendo o caminho do fracasso e ela se volta contra Deus. Agora, aqui entra o que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Ainda bem que Deus é Deus. Ainda bem que Deus não leva as coisas para o lado pessoal. Ainda bem que Deus não escuta algumas das nossas orações. Ainda bem que Deus não é igual a gente. Porque se eu fosse Deus e uma mulher falasse essas besteiras aqui para mim, imagine, eu sou Deus, uma mulher olha para mim e diz, a mão do Senhor se voltou contra mim, tu estás pelejando contra mim, eu já tinha fulminado. Ou sou sem vergonha, você que tomou a decisão, você que pensou errado, vocês se equivocaram, foram para um lugar que não deveria ir. Mas Deus é Deus. E Deus é Deus de graça, Deus é Deus de bondade, Deus é Deus de misericórdia. E diante das decisões erradas que essa mulher toma, Deus vai corrigindo todas aquelas decisões baseadas na sua graça, no seu amor, na sua fidelidade para com os seus. E é interessante que já no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, o texto vai dizer, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu então voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Isso aqui é fantástico, porque, como eu disse, não tinha o WhatsApp, não tinha o Facebook, mas Deus permite que uma notícia chegasse aos ouvidos de Noemi. A terra da miséria agora tem fartura. E é interessante que o que chega para Noemi não é justamente, olha, o povo descobriu uma fonte de água lá e conseguiram plantar e colher de novo. Olha, choveu e a terra brotou alimento. Não.
A notícia que chega para Noemi é: Deus se lembrou do seu povo. E isso faz justamente com que desperte no coração de Noemi um mecanismo que leva ela a passos de restauração. Porque assim, no discurso dela, né, no impulso, ela estava xingando Deus, brigando com Deus. E se isso tivesse realmente na alma dela, quando ela soube que Deus agora tinha visitado o seu povo, se ela tivesse na alma dela apodrecida mesmo e querendo repudiar a Deus, ela não teria ido para lá. Pelo contrário, ela teria ficado onde estava ou teria ido para uma outra terra. Agora, a alma dela ansiava por Deus. Por mais que os lábios dela brigassem com Deus, a alma dela ansiava por Deus. Então, ela toma essa decisão. O Senhor visitou o povo lá em Judá, é para lá que eu vou. É lá onde está acontecendo a manifestação do Senhor, é para lá que eu vou. E aqui há uma aplicação para nós. Escute bem o que eu vou te dizer. Como eu já falei, eu quero ressaltar. A crise chega para todos, conquista chega para todos, fracasso chega para todos, coisas erradas dão para todos nós. Quando isso acontece, jamais esqueça, você pode ficar triste com Deus, brigar com Deus, até xingar Deus. Agora, quando surgir a oportunidade, corra de fato para os pés do Senhor. Porque é lá onde começa a nossa restauração, é lá onde começa a nossa vitória. E foi isso que Noemi fez. Por mais que estava aborrecida, ela decidiu ir para onde o Senhor estava se manifestando. Deus, Ele começa então agora a restaurar e possibilitar um recomeço na vida dessa mulher. Porque Deus, Ele é o Deus que nos possibilita a superar tragédias. Muitas vezes no gabinete eu ouço a velha frase: Pastor Lediel, você não faz ideia da minha história. Você não faz ideia do que eu passei. E eu já ouvi muita história assim absurda no gabinete. Mas eu sempre faço questão de lembrar: filho, filha, não conheço a sua história, não conheço os detalhes do que você passou. Agora, a partir do momento que você encontrou o Senhor Jesus e Ele te encontrou, uma graça é manifestada sobre a sua vida. E essa graça manifestada te capacita a vencer qualquer tragédia, qualquer problema, qualquer trauma, qualquer marca na sua alma, porque é isso que Deus nos faz. A cruz de Cristo, o perdoar dos nossos pecados e o envolver-nos com a graça, a companhia do Espírito Santo, nos fortalece e capacita a superar qualquer tragédia. E Deus começa a trabalhar então na vida de Noemi, fazendo com que notícias boas cheguem, ela retorna para Judá e Deus abençoa Noemi com pessoas que a amam verdadeiramente. E está ali uma nora chamada Ruth. É interessante que, de todas as alianças que nós vemos na Bíblia, uma das mais belas é essa. Nós apreciamos tanto essa aliança, que até hoje, a fala de Ruth para Noemi é algo que nós usamos quando queremos fazer aliança com alguém, principalmente no casamento. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde fores irei. Isso é uma fala que a Ruth fala para a sogra Noemi. Algo lindo, algo maravilhoso. E é por isso que a gente precisa aqui abrir um parênteses, e tirar esse rótulo infernal e negativo que nora e sogra não combina, que o sogro e o genro não dão certo. Para com isso. Quando o verdadeiro amor é manifesto, dá certo sim, e pode ter coisa boa. Então, comece a amar mais a sua sogra, seu sogro, seu genro, sua nora, porque são filhas, são filhos que Deus também te deu. E aqui Deus concedeu justamente a Noemi, alguém que lhe amasse verdadeiramente. E é interessante que esse amor é um amor sem interesse. Noemi estava agora viúva, pobre, sem nada para oferecer, porque, como ela mesma diz, gente, eu não tenho mais filho. E mesmo se eu casasse essa noite e engravidasse, vocês iam esperar esses meninos crescer? Não tem mais como. Ou seja, nós conseguimos olhar para esse texto e ver que Ruth desenvolve por Noemi um amor verdadeiro, que é o que Deus oferece a cada um de nós. Escute isso, que eu vou te dizer.
Deus espera isso de nós e Deus oferece isso a nós. O processo de cura, quando nós passamos por situações de crise, está sempre associado a pessoas. Eu vou repetir. O processo de superação das crises está sempre associado com gente. Eu falo isso porque todos nós fomos criados para relacionamentos. Não foi Adão que sentiu falta de alguém. Foi Deus que olhou Adão e disse, não é bom que o homem seja só. E ali cria Eva, e Deus fez todos nós para relacionamento. Não existe uma vida de um ser humano saudável no isolamento. E você pode aí procurar até fontes da psicologia, da sociologia, né, da antropologia, assim por diante. Não tem como. Nós fomos criados para a gente. Só que as pessoas não são perfeitas como eu e você. Só você é perfeito nos relacionamentos, os outros não, né? E a gente precisa entender que se nós nos relacionamos com gente que não é perfeita, nós vamos ser machucados. E, consequentemente, nós vamos machucar. Eu duvido que tenha alguém aqui que nunca feriu o coração de alguém que ama. Na família, da mãe, do pai, dos filhos, todos nós. Os filhos já desde pequeno começam a machucar o coração do pai e da mãe, com algumas desobediências, com algumas falas, com algumas coisas assim. É assim. E digo mais, quanto mais você ama e se aproxima de alguma pessoa, mais também ela tem o poder de te machucar e te ferir. É por isso que os grandes traumas da alma humana estão relacionados nas redes mais íntimas, mais perto. É num casamento, é num namoro, é num pai, numa mãe, num filho. As pessoas mais machucadas, você vai encontrar, foram feridas por quem elas mais amavam. É assim. Só que nós precisamos entender que a solução para que as nossas feridas sejam saradas e os traumas superados, não é o isolamento, pelo contrário. Assim como as pessoas que nos ferem, as pessoas também que nos curam. E isso precisa ficar muito claro para nós. Principalmente, se você um dia teve um relacionamento que te frustrou, que te machucou, você precisa guardar e vigiar o teu coração para não generalizar tudo. Não tem homem que presta, não tem mulher que presta. A gente ouve muito disso, né? Não confio mais em ninguém, não confio num patrão, não confio mais num funcionário, não confio nem mais nos meus irmãos, não confio nos meus pais, não confio mais em ninguém. Vai confiar em quem? Nós precisamos de gente. E Deus sempre coloca pessoas ao nosso redor para nos auxiliar nesse processo de superação. É só você sair dessa bolha que você vai enxergar que Deus colocou alguém do seu lado para te amar de maneira verdadeira, como Ruth estava fazendo agora com Noemi. E mais, talvez você está ouvindo essa palavra e você está muito bem resolvido. Glória a Deus por isso. Você não está com o coração ferido, não tem bloqueio com ninguém, está tudo certo. Você precisa sair daqui entendendo que Deus quer te levantar para você ser uma Ruth na vida de uma Noemi. Para que você ame verdadeiramente. Porque esse é o padrão de Deus. Não tem como você estar conectado na fonte do amor e não estender os seus braços para amar como Ele nos amou. É por isso que lá no Novo Testamento nós vamos ver na cidade de Jope uma mulher chamada Dorcas, né? Ou Tabita. Dorcas, Tabita, uma versão hebraica e outra grega. Ela ajudava quem? Viúvas. A pessoa da viúva, em todo o texto bíblico, fala de fragilidade, porque mulher não tinha voz, não tinha vez. Sem o marido, perdeu toda a garantia que ela tinha. Então, as viúvas eram repudiadas. As viúvas passavam necessidade. É por isso que desde do Antigo Testamento, Deus sempre manifesta um cuidado com as viúvas e faz algumas leis para que elas sejam acolhidas. Lá na cidade de Jope, as viúvas abandonadas encontram a Dorcas. Ela abraça, ela cuida, ela faz roupa, e a bênção de Deus é manifestada na vida daquelas mulheres pela vida da Dorcas. Deus deseja com que eu e você venhamos enxergar as necessidades. Escute isso. O chamado de Deus para nós não é para aquilo que vai promover o nosso nome. O chamado de Deus para cada um de nós não é para se envolver em projetos, em causas
que vão trazer reconhecimento das pessoas, tapinha nas costas, retorno financeiro. Não. O chamado de Deus para cada um de nós é para que nós venhamos suprir necessidades, enxergar necessidades e saber que aquilo é o Senhor me chamando para me mexer, para fazer alguma coisa. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Meus irmãos, algumas vezes a gente ouve falar de problemas aqui, problemas ali, problemas acolá. A nossa sociedade, aqui em Blumenau, tem os seus diversos problemas. A pergunta não é quem vai fazer alguma coisa. A pergunta que nós deveríamos fazer é o que eu posso fazer para ajudar, para suprir, para resolver esse problema. É por isso que esse texto é uma lição para a gente sair do padrão do mundo que é egoísta. O padrão do mundo é só olhar o seu umbigo. E isso vai gerando um vazio nas pessoas que está aí. Eu tenho falado o tempo todo disso. Os índices das doenças da alma na nossa nação não param de crescer, na verdade, no mundo. Porque as pessoas estão cada vez mais egoístas, se isolando, procurando apenas o seu bem, quando Deus nos fez para o próximo e nos fez para suprir a necessidade de quem precisa. Então, você foi chamado para sim, ser Dorcas, ser Ruth na vida de alguém. Olha o que o texto de Tiago 2, capítulo 14 em diante vai dizer. Vai dizer que a nossa fé está totalmente associada com aquilo que nós praticamos. Tiago 2:14 vai dizer, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas, por exemplo, ou de alimento, e um de vocês disser, vai em paz, aqueça-se e alimenta-se, mas sem, porém, nada a fazer, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta em si mesma. É claro que você sabe que esse texto já deu muita confusão teológica no decorrer da história. Por exemplo, o próprio Lutero, quando ele começou a reescrever a Bíblia para o alemão e traduzir a Bíblia para o alemão, ele não queria colocar o livro de Tiago por causa desse capítulo 2. Como assim? A fé e as obras. Tá dizendo que nós somos salvos pelas obras? Não. Mas depois, com os estudos e com um dedicar, ficou muito claro o que Tiago, e eu lembro, quem que é esse Tiago? É irmão de Jesus. É o menino que foi criado por Jesus, porque nós sabemos que José, o pai de Jesus, em uma altura dos 12 anos aos 30 anos de Jesus, ele morre. E quem assume a responsabilidade da família é o próprio Jesus, como carpinteiro, para levantar o recurso e também na criação da escadinha que vem. Porque José e Maria, depois de Jesus, se alegraram bastante. Vem Judas, vem Tiago, vem Simão, e o texto vai dizer que Jesus tinha irmãs também. Então era uma escadinha que Jesus era responsável. Esse Tiago é um desses meninos, bem provável o mais velho de todos os outros. Ele cresceu ouvindo Jesus, vendo Jesus, e ele é que vai dizer isso. E nós precisamos entender que, em momento algum, Tiago queria dizer que nós somos salvos pelas nossas obras. Não. O que Tiago queria dizer é justamente que a fé verdadeira não é uma fé morta. A fé verdadeira, ela é mangas arregaçadas e mão na massa para fazer alguma coisa pelas pessoas. É isso que ele quer dizer. Ou seja, meus irmãos, escute o que o Espírito Santo nos fala hoje. Não tem como levantar a mão aqui na igreja, cantar hinos de adoração ao Senhor. Não tem como nós entrarmos aqui, andarmos com a Bíblia debaixo do braço, recebermos palavras de Deus, e nós não fazermos nada por pessoas. Não tem como. A gente corre um sério risco de viver uma fé morta. E é sério isso. Pastor, como que eu faço que a minha fé se torne viva? É simples. É o chamado de Jesus para Pedro e para todos nós. Filho, apacenta as minhas ovelhas. Filho, apacenta as minhas ovelhas. Por mais que Pedro estava respondendo muito aquém do amor que ele falava ter. Mas ele falava, eu gosto de ti, Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. Nós precisamos entender isso. Pastor Lediel, vale a minha família? Começa lá. É a tua família. É o teu marido, é a tua esposa, é o teu pai, é a tua mãe, é os teus filhos. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, quando eu falo de pai e mãe, escute isso.
E eu sinto agora de falar isso para vocês também. Quando eu falo de pai e mãe, eu não estou falando para os filhos que ainda moram com os pais e mães. Tá? É assustador o número de problemas que nós estamos tendo em famílias de igreja. Com os pais já idosos, os filhos adultos que já têm filhos, mas não querem cuidar dos pais idosos. Sendo que esse é um ciclo que o Senhor fez. O pai cuida dos filhos, depois os filhos cuidam dos pais. Escute isso. Isso é plano do Senhor. É claro que a nossa sociedade tem alterado alguns fatores que têm comprometido isso. Porque hoje está tendo filho muito mais tarde. Né? As pessoas estão tendo filho com 45 anos. E daí a psicologia vai dizer que esse é o efeito sanduíche. Né? A pessoa tem que cuidar dos pais idosos e dos filhos pequenos. E isso traz uma pressão muito grande, né, para a vida. Mas nós precisamos entender que nós adultos, eu, Lediel, 34 anos, pai de um menino de 10 anos, de uma menina de 8 anos, eu tenho também responsabilidade para com os meus pais. Até, por enquanto, se viram bem, mas daqui a pouco vão precisar da minha ajuda. E eu, se eu quero realmente ser um cristão verdadeiro, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou dizer mais, gente. Quando a gente fala em arregaçar a manga e ajudar uma outra pessoa, eu estou falando de renúncia. Porque a gente ama essa palavra. Eu quero ser um servo do Senhor. Ser servo do Senhor. Ser servo do Senhor é ser escravo do Senhor. E ser servo, ser escravo, é suado, exige renúncia. Ou você acha que a nossa amiga Ruth aqui não teve que renunciar a nada? Entenda o contexto. Ela sai da sua terra Moabe, da sua parentela toda, sem garantia nenhuma, sai para cuidar da sua sogra, vai para o meio de um povo, que o povo judeu sempre meio que se achou melhor do que os outros, tanto que o Senhor o tempo inteiro tem que estar falando, gente, cuida dos estrangeiros, acolhe os estrangeiros que estão na terra de vocês, porque eles se achavam melhor e desprezavam os estrangeiros. Essa mulher escolhe ir para lá, para cuidar da sua sogra. Quanta renúncia, quanta dedicação. E voltando ao assunto de pais idosos, dá trabalho. Não é fácil. Exige renúncia, exige dedicação, mas, meus irmãos, a fé verdadeira precisa nos levar a essa posição. Amém ou não amém? Esse é o Deus de restauração. Escreve uma nova história para Noemi. Faz ela voltar para a terra, presenteia ela com alguém que a ama verdadeiramente e, isso é lindo, quando nós olhamos que Deus colocou ao lado dessas mulheres, gente que também entendia os sofrimentos dela. O texto vai dizer que enquanto Ruth cuidava de Noemi, Deus cuidava das duas. E Deus estava providenciando um grande presente para essas mulheres, principalmente por tudo que Ruth tinha feito. O texto do capítulo 2, versículo 1, Ruth capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: Noemi tinha um parente, por parte do marido. Era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque, o seu nome era Boaz. A gente sabe o contexto da história, porque é interessante que essas mulheres elas chegam na cidade de Belém, o povo vê, o povo reconhece, Noemi se manifesta dizendo, não quero que mais me chame de agradável, amável, não sou mais a Noemi, eu sou a Mara, eu estou amarga com a vida. O povo sabia quem elas eram, sabia que ela estava sofrendo, mas o povo não faz nada. Tanto que, se não é Ruth se mexer para procurar uma plantação e pegar os restos da sobra que o povo deixava cair, elas passariam fome. Então, Ruth se levanta, se mexe e vai. E não por coincidência, providência de Deus, porque quando Deus realmente vê um coração assim, Ele abre portas, leva justamente para a plantação de Boaz. E é interessante que nesse dia, quando ela está lá, ajuntando algumas espigas, porque podia, isso era lei, lembro você que lá atrás, Moisés recebe de Deus essa instrução, as plantações de Israel, quando o povo estiver colhendo, cair grãos, não pegue de volta, os órfãos e as viúvas precisam ter o que comer, então era normal, os funcionários trabalhando, recolhendo, e criança e mulher viúva atrás pegando. Boaz vê isso, mas ele
começa a perceber, né, e ouviu já a história de quem era aquela mulher, um potencial muito grande nela. E abençoa ela, deixando ela trabalhar com as próprias servas, dá comida para ela como se fosse para uma funcionária. E daí, claro, né, ali já começou uma ligação que vinha dos céus. Porque quem era esse Boaz? Você já parou para pensar quem é Boaz? Para que você entenda que Deus coloca pessoas que entendem o teu sofrimento. Quem era Boaz? Boaz, o texto bíblico vai dizer que era filho de Salmão. Você sabe quem é Salmão? Eu também não sei quem é Salmão. Não foi relevante. Agora, esse Salmão, ele casou-se com uma mulher que você conhece. Qual o nome da mãe de Boaz? Raabe. Raabe. Quem que foi Raabe? Prostituta dos muros de Jericó, que abriu mão do seu povo para viver com o povo de Israel. Boaz é filho de Raabe. Opa! É alguém que também sabe o que é os rótulos de ser estrangeiro numa terra como de Israel. É alguém que, bem provável, viu a mãe sendo muito desprezada. Imagine, era estrangeira e ainda prostituta dos muros. Eu acredito que a conversão de Raabe foi muito legal, um sucesso. Mas o tempo passando, a gente conhece como que é a maldade das pessoas. E Boaz, ele cresceu nesse contexto. E aqui, Boaz, ele nos dá um grande exemplo também de superação. Porque ele se torna um homem íntegro, fiel a Deus, extremamente próspero. Deus o abençoa. E Boaz nos mostra que, por mais que as circunstâncias nos influenciam, elas não têm o poder de determinar quem nós seremos. Esse cara era filho de uma prostituta, de uma estrangeira no meio do povo de Israel. Mas é um cara que progrediu, prosperou, porque fez uma aliança com esse Deus e obedeceu às instruções do Senhor. A gente olha para o texto do livro de Ruth e a gente vê Boaz tendo um comportamento fiel aos padrões de Deus, mais do que até outros que eram do povo de Deus. Isso nos evidencia que, para colher as bênçãos, é o caminho da obediência, não tem outro caminho. E é justamente esse homem que Deus coloca no caminho de Ruth. E a história você conhece, né? Ali, aquele encontro já evidenciou uma certa ligação. E quando Ruth vai contando para Noemi, depois de um tempo, né, como ele tratava ela bem, como as coisas aconteciam, a Noemi, muito esperta, já tem um coração cheio de esperança, porque ela diz: eu estou vendo que algo bom pode acontecer. Ele é um dos resgatadores, ou seja, resgatador eram os parentes. Quando o homem morria, tinha um resgatador que era um parente que ia casar com aquela viúva para dar continuidade à linhagem daquele homem. E Boaz era um resgatador, mas tinha um outro resgatador na frente. E daí então, ele vai, conversa com aquele homem. O homem queria o terreno, mas não queria casar com a viúva. Então, né, daí ele passa a bola e Boaz acaba casando-se, então, com Ruth. E daí a gente começa a perceber que a história que começa com caos, a história que começa com morte, desolação, tristeza, uma atitude de Noemi, de escolher voltar para onde Deus estava se manifestando, fez com que todas as coisas mudassem. Ela não fugiu de Deus, mas por ela ter corrido para Deus, a gente vai ver que Deus surpreende. Por quê? Boaz e Ruth se casam e nasce um menino. Seu nome? Obed. Obed, lá na frente, se casa e tem um menino. Seu nome? Jessé. E Jessé também se casa, tem alguns filhos, e um deles, Davi. Você parou para pensar o que Deus está fazendo? De uma linhagem, de alguém que estava desesperada, querendo a morte, sem esperança nenhuma, mas, no momento da maior crise da vida, por mais que xingou Deus, pensou em coisa errada, queria o isolamento, ela aceitou voltar para os pés do Senhor. Deus mudou totalmente a história dela, e ela se tornou alguém que foi literalmente parte da linhagem messiânica. Meus irmãos, nessa terça-feira, o que a gente precisa entender e aprender com isso? Tudo o que Deus faz é perfeito.
E nós precisamos confiar na soberania de Deus. A gente é gente, muitas vezes nós agimos com imaturidade, muitas vezes nós também queremos brigar com Deus porque o mal nos alcançou e nós não sabemos por quê, mas a única coisa que nós precisamos fazer é fazer o que aquele menino também que fez um monte de lambança, que nós conhecemos como filho pródigo, ele fez. Eu vou voltar para o meu pai. E ali a história muda. Ali acontece a restauração. Independente do que você tem passado, independente do que você tem vivido, independente das tuas frustrações ou da esperança que você não mais enxerga na frente, fica aos pés do Senhor. Ali é o nosso lugar. Deus fará grandes coisas em você e através de você. Amém?